Olá, pessoal, tudo bem? Com vocês? Vamos falar hoje na aula, né, sobre elaboração de projetos. Nosso encontro que a gente não conseguiu ter presencialmente. Isso que a gente vai gravar aqui e qualquer dúvida vocês podem tirar depois via monitora e a gente vai conversando. Certo? Como eu falei para vocês, a elaboração do projeto de pesquisa é fundamental, principalmente para as produções científicas que são mais longas. Então, voltadas, sobretudo, para elaboração de trabalho de conclusão de curso, como monografias, como dissertações e teses. Né? Para pesquisas mais longas também, quando você está, né, em níveis mais avançados, como você já é doutor, quando você vai fazer pesquisas vinculadas a agências de fomento, agências científicas, tanto em âmbito nacional como em âmbito regionais, elas pedem projetos de pesquisa, né? Como vocês devem fazer um artigo, não vai ter um projeto de pesquisa tão aprofundado, mas quanto mais vocês vão conseguir desenvolvê-lo, evidentemente será melhor e ficará mais perto de vocês terem um artigo, tanto um produto melhor, como também um artigo que já vai estar encaminhado quando vocês forem fazer. Então, é importante entender que quando a gente está falando de projeto de pesquisa, a gente está falando de um roteiro. Ele vai, óbvio, é um roteiro estruturado, um roteiro específico para a produção científica, mas como todo roteiro, a gente pode ter, e muitas vezes a gente tem alterações ao longo do caminho. Eu imagino que você está fazendo um roteiro fílmico. Óbvio que todos os roteiros de filme, eles têm, né, alterações, eles têm mudanças, e no caso desse roteiro científico da produção, né, que vai guiar a nossa pesquisa, ele não é diferente. A gente vai ter também algumas adaptações que elas vão ocorrer naturalmente ao longo do trajeto. Então é importante entender que o projeto de pesquisa, ele é uma forma que você tenta de maneira mais estruturada, e a gente viu que o conhecimento científico ele é estruturado, ele é sistemático, né? Ele tem procedimentos específicos para esse tipo de produção. E esse roteiro da pesquisa, esse projeto de pesquisa que a gente elabora no âmbito acadêmico, ele tem que ser bem estruturado e ele tem alguns aspectos que são obrigatórios. Então, é importante a gente tentar entendê-los para conseguir fazer uma boa produção. Né? Então, óbvio que o primeiro aspecto que a gente vai discutir aqui é exatamente que estrutura é essa. Né? Todo projeto de pesquisa ele tem uma estrutura padrão. Evidentemente que, a depender do nível que você está fazendo, pode ter uma ou outra demanda, a depender até da própria agência de fomento, se é uma agência local, se é a própria universidade, a própria IFES, né, a própria instituição, se é uma agência de fomento regional ou nacional, a gente vai ter algumas adaptações. Mas, de maneira geral, existem algumas características que sempre estão. Né? Uma ou outra pode ser suprimida, mas a gente vai vendo e, principalmente, demandado a partir de cada nível. Vocês estão em nível de especialização, um dos aspectos que, muitas vezes, ele não é cobrado, até em níveis de mestrado, a depender da área do conhecimento, como a gente vem falando desde o primeiro encontro, né? São várias áreas de conhecimento e, obviamente, que as ciências elas são adaptáveis e elas têm propriedades, elas têm especificidades próprias. Então, algumas áreas podem pedir alguns tipos de produção, alguns tipos de foco no projeto e outras áreas pedem outras etapas, né? Então, uma das questões que a gente vai ver, por exemplo, nessa estrutura, né, que estão com asterisco aí, a gente vai conversar, é que, a depender da área, a depender do nível, a gente vai ter uma maior ou menor demanda sobre isso, né? Então, essa é uma estrutura padrão de um projeto de pesquisa, de acordo com a BNT. Né? E, como eu falei, pode ser suprimido uma outra parte, a depender do tipo, do local ao qual você está submetendo o seu projeto. Né? Você não faz o seu projeto só para você faz o seu projeto para submeter, né, em uma banca, em uma disciplina, né, em uma agência de fomento, até os projetos, se você pensar nos projetos de financiamento público, não necessariamente científicos, né, os culturais, por exemplo, os projetos de infraestrutura, eles têm uma semelhança com essa estrutura que eu estou apresentando aqui, que a gente vai discutir, evidentemente com um peso menor na parte do referencial teórico,
mas que tem autores que defendem, que sustentam alguns conceitos também trabalhados nesses projetos que não são científicos, mas que mesmo assim, né, a ciência ajuda a estruturar e a defender alguma ideia e defender algum aspecto específico. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem, a primeira parte que a gente tem do projeto de pesquisa é o que a gente chama de elementos pré-textuais. Né? A gente falou dos elementos textuais no nosso encontro passado, né? Quando a gente falou das produções de conhecimento científico, notadamente o artigo e o ensaio, né? Sobremaneira. E a gente falou que tudo que vem antes da introdução é elemento pré-textual. Né? Então, dentro desses elementos pré-textuais, a gente tem o quê? A folha de rosto, que muita gente chama de capa, mas na ABNT não é a capa, né? A capa é um elemento opcional para toda produção científica, né? Que a gente tem na universidade. A gente tem como primeiro elemento obrigatório exatamente a folha de rosto. A folha de rosto é aquela folha que tem as identificações padrões, né? Vocês todos sabem, vocês todos reconhecem, vocês todos e todas já fizeram, que é quando tem a identificação lá em cima da instituição, né, da universidade, do centro de pesquisa, da faculdade, e depois do curso específico, tem o nome, evidentemente, da pessoa que está fazendo o projeto, tem o título, subtítulo do projeto e o tipo de projeto. Né? Então, o projeto de pesquisa para obtenção, para ingresso no mestrado, um projeto de pesquisa para financiamento público, enfim, um tipo de projeto, né, no qual ele faz parte, e aí o orientador, o coordenador, se houver local, e o ano, né, que vem ao final da página, centralizado, no caso local e ano. E aí, toda essa distribuição, ela tem um aspecto diferente, né, na ABNT. No caso, o que vem centralizado, quando a gente fala do tipo do projeto e do orientador, ele vem alinhado à direita, então são alguns aspectos que é importante a gente compreender a formatação, mas que, em dúvida, a gente olha sempre a ABNT, é um manual, que é exatamente para que a gente confira como deve ser essa estrutura. Normalmente, alguns lugares já trazem também essa folha de rosto, né, que a gente acha que é capa, com estrutura mais padrão, com algo que a gente pode já se basear. Né? Depois a gente tem um resumo, que a gente viu que tem características próprias, segundo a ABNT, né, que é um resumo de projeto de pesquisa, ou seja, não é aquele resumo necessariamente de 10 linhas ou 1000 caracteres de um artigo, de um ensaio, é um resumo maior, né, pode ser até 500 palavras, então um resumo que é uma página inteira, aqueles resumos que vocês já fizeram nas monografias, mas que tem a mesma descrição de um resumo de artigo e de ensaio, que muda realmente a dimensão dele. Por que tem um asterisco? Porque nem sempre os resumos vêm sendo pedidos nos projetos, tá? Isso é uma exigência da ABNT, então, quando a agência de fomento local no qual você está submetendo o projeto, ele não especifica se deve ter ou não, então você coloca. Né? Lembrando que a gente só subverte a ABNT quando o local específico no qual a gente está submetendo o nosso texto, o nosso projeto, nesse caso, ele diz que deve ser suprimido. Se ele não fala nada, então você mantém toda a estrutura da ABNT. E aí depois a gente tem o sumário. E o sumário, sim, normalmente aparece em todos os projetos. Né? O sumário também tem regras que é importante a gente seguir. O sumário, por exemplo, o título do sumário ele não é numerado. Todos os títulos numerados são os títulos dos elementos textuais, ou seja, a partir da introdução. Então, tudo que não é textual, elemento textual, a gente não numera. E quando não numera, aí tem uma característica própria. Por quê? Porque o título da seção, ele vem centralizado. Então, aqui já dei uma dica, né? O título do resumo, o nome resumo, e o nome sumário, eles vêm centralizados. Assim como as referências, que é o primeiro elemento pós-textual. Já é uma outra informação que vocês têm que, da introdução até o orçamento, são elementos textuais. E o primeiro elemento pós-textual, nesse caso, um único obrigatório no projeto, são as referências. E assim como eu falei, tudo que não é título de elemento textual, você coloca centralizado em negrito. Tudo cachapado, né? Então, essa é a primeira informação que é diferente. Por quê? Porque quando a gente chega na introdução, que é o primeiro elemento textual, né, e o último, nesse caso, não é a conclusão, porque o projeto não conclui ainda. É só uma proposta, né, da sua pesquisa, do que você ainda vai fazer. A gente viu no encontro passado que, no caso de artigos e ensaios, principalmente, né, começa com a introdução e termina com a conclusão. Primeiro elemento textual, introdução.
o último elemento textual, a conclusão. Isso funciona para artigos, para ensaios e para trabalhos de conclusão de curso de diversas naturezas, né? E a introdução, como eu falei, é o primeiro elemento textual. E aí a gente tem o modelo, a estrutura, uma estrutura mais padrão, que é a estrutura da BNT, desses projetos de pesquisa, né, desses modelos de projeto de pesquisa. A introdução, depois a gente vai falar sobre cada um, né, como é que se constrói cada um, o que é que tem em cada um. Mas a introdução é a primeira, né? Na introdução a gente tem algo específico, então, de muitos autores e autoras defendem como a primeira a etapa mais importante de uma estruturação do projeto, que ele combina com o problema de pesquisa. Depois a gente tem os objetivos, então no plural, por quê? Porque são dois tipos, né? Geral, normalmente um, geral, e específicos. Então, mais de um específico. As hipóteses, e aí vocês vão perceber que as hipóteses estão com asterisco, por quê? A depender da área, e aí ele está falando de área de conhecimento, as hipóteses elas não são colocadas como obrigatórias em todos os níveis, principalmente em mestrado, né? Em doutorado, muitas vezes sim, mas até a depender da área, as pesquisas, principalmente de natureza qualitativa, não exigem uma hipótese, porque as hipóteses estão mais relacionadas às pesquisas quantitativas, quando você consegue controlar as variáveis. E nesse caso, a gente percebe que algumas áreas, mais que outras, tendem a ter mais pesquisas qualitativas ou mais pesquisas quantitativas, né? E por isso influencia a necessidade ou não de hipóteses. Mas, de maneira geral, até no mestrado, né, a gente não cobra necessariamente as hipóteses. Algo que realmente aparece, algo que realmente vai ser necessário a partir do doutorado ou nas pesquisas de níveis anteriores, quando a gente está falando de pesquisas quantitativas, né, não qualitativas. Então, por isso tem um asterisco. Não é obrigatório sempre. E depois a gente tem a justificativa. Aí está no plural. Justificativas está errado. É justificativa, né? E tem própria justificativa. A gente vai ver as características daqui a pouco. Vejam, muita gente tenta colocar a justificativa antes dos objetivos, tá? Não é adequado. Então, ficar atenta para esse detalhe, né? E tem hoje também algumas mudanças relacionadas à justificativa que a gente vai falar. E depois a gente tem um referencial teórico ou fundamentação teórica, né? Quando você vai trazer uma maior densidade de autores e conceitos. Aí você pode me perguntar, professor, então antes eu não preciso trazer autores? Claro que precisa, né? Na introdução você já apresenta alguns conceitos e alguns autores, você só não aprofunda. Mas aí você usa citação direta, indireta, né? Principalmente. Se for usar citações diretas curtas, não precisa ser citação direta longa. Por quê? Porque não é na introdução o espaço em que você vai fazer esse diálogo mais aprofundado. O diálogo teórico mais aprofundado aparece na fundamentação teórica. Aí sim você usa citações longas também, né? Usa citações diretas, vai fazer articulação de autores e tudo mais. A gente vai ver as características de uma boa fundamentação teórica. Depois a gente tem a metodologia, que é, além da introdução e dos objetivos, é o outro coração do projeto. Na metodologia a gente sabe, e a gente viu no nosso primeiro encontro, que é aquilo que distingue o conhecimento científico de outras ciências, né? O conhecimento científico é estruturado e ele permite a reprodutibilidade. Para ser reprodutível, ou seja, para você poder reaplicar, você precisa ter esse método muito bem estruturado. Por isso que a metodologia é um dos corações do projeto de pesquisa e muita gente se assusta, né, com a metodologia. Não precisa se assustar, só precisa ter alguma atenção para que a gente consiga, de fato, elaborar uma boa metodologia. Quem fizer uma boa metodologia em um projeto, com certeza a sua pesquisa será muito mais fácil de ser aplicada, muito mais fácil de ser compreendida. Vai ser mais tranquilo para você realizá-la, né? E a outra etapa que a gente tem é o cronograma. Tem uma estrutura própria também, quase todos os lugares pedem cronograma, né? Então a gente tem um modelinho que é o mais comum de ser utilizado, embora outros lugares permitam outras formas de cronograma, né? Mas também não é nada demais. Então veja, se a gente está dizendo como a gente vai fazer a pesquisa, a gente tem que ter uma metodologia, né? Como a gente vai fazer. No cronograma a gente vai provar quando a gente vai fazer, para dizer que vai dar tempo naquele período estipulado, né? Dependendo do tempo que você tem que fazer, uma monografia, um trabalho de conclusão do curso de especialização, tem 4 meses. E quando a gente vai falar de um mestrado, são 2 anos, doutorado, 4 anos, vai depender do
publicações científicas, de uma bolsa de produtividade, de um CNPq, ou de um edital universal de CNPq, a gente está falando de 3 anos, né, de pesquisa, ou 2 anos, vai depender do edital que você está vinculado à chamada, né? E, por fim, a gente tem, nos elementos textuais, o orçamento, né? Tem um asterisco aí também, por quê? Nem todo lugar pede orçamento, né? Principalmente para as pesquisas em instituições públicas, para você fazer um mestrado, um doutorado, e terminar sua graduação, terminar sua especialização. Em alguns lugares não pedem, porque já se considera que o orçamento é de responsabilidade inteira do candidato, né, ou da candidata à obtenção do grau. Mas se você for submeter esse projeto em editais, em chamadas públicas, evidentemente você tem que apresentar orçamento, e aí de acordo com modelos que eles apresentam, né, a gente tem modalidades de orçamento diferentes, a gente tem tipos de financiamentos diferentes dentro das instituições públicas e também das fundações, né, de amparo à pesquisa, regionais, locais. A gente tem tipos, por exemplo, como custeio, capital, viagens diárias, são quadrinhos separados. E aí você vai responder, evidentemente, ao que diz o edital. Se o edital não pede, você não precisa, não tem recurso, né, você não precisa apresentar. E, por fim, aí sim, o primeiro elemento pós-textual, que são as referências, né? Então, obviamente que a gente não vai aqui destrinchar toda a padronização da BNT, mas principalmente a gente tem que entender de maneira geral como ela funciona, né? A gente já falou isso no encontro passado, né? Que o texto é feito em Arial ou Times New Roman, o tamanho é 12, e aí tem um asteriscozinho nele, porque 12 é o padrão, e o padrão, no caso do texto inteiro, tá? O padrão do texto inteiro é 12. Aí tem algumas exceções, como tudo, né? A gente, notas de rodapé tem exceção, tamanho 10 ou 9, a depender do tamanho que você escolheu para citações diretas longas, que as citações diretas com mais de 3 linhas, elas têm recuo separado, elas têm espaçamento simples, né? Ou seja, espaçamento diferente, tamanho diferente, que é 10 ou 11, né? E a rodapé tem que ser menor que ela. Então, se você escolhe 11 aqui, pode botar no rodapé 10, mas se você colocar 10 aqui, a nota de rodapé tem que ser 9. Então, assim, existem algumas adaptações, existem alguns aspectos distintos dessa padronização, mas aqui é o padrão do texto geral. Então, a gente tem um tamanho 12, a gente tem um espaçamento e meio no texto do elemento pré-textual. Por quê? E aí já fica fácil para vocês quando forem fazer. Todo elemento pré- e pós-textual é espaçamento simples. Então, tudo que vem antes da introdução é espaçamento simples. Para sua folha de rosto, simples. O sumário que eu falou, simples. Né? O resumo, simples. A referência, simples. Então, veja, tudo que vem antes da introdução e primeiro elemento textual, pós-textual, que é as referências, tudo simples. Né? E aí, justificado, né? Obviamente, aqui é o padrão o alinhamento do justificado, ele é um padrão do elemento textual, porque sempre estou falando principalmente dos elementos textuais. Por quê? Porque, como eu falei, o título, o nome sumário, o nome resumo, o nome referências, ele é centralizado. É uma padronização diferente, porque é elemento pré e elemento pós-textual. Né? Assim como algumas partes da folha de rosto, que eu falei que era centralizado e alinhado à direita. Mas no texto, nos elementos textuais, normalmente justificado é o padrão. Né? Existe exceção de figura e tudo mais. O recuo. O recuo é referente normalmente a um tab, né? 1,25. Todo início de parágrafo, 1,25. Né? Isso muda nas citações diretas longas, que aí o recuo é de 4 centímetros na régua. Né? O parágrafo fica totalmente formatado diferente, tem um destaque maior. E aí o trabalho inteiro tem margem superior à esquerda de 3 centímetros e inferior à direita de 2 centímetros. Né? Padrão, e aí você já deixa salvo no seu editor de texto padrão. Né? E vamos passar para os elementos específicos os elementos específicos do projeto de pesquisa. Né? O primeiro elemento é a introdução. Vocês têm um texto, né? Tem essas explicações, mas então vou passar aqui de maneira muito mais pontual. O autor, principalmente o Richardson, que foi o que eu passei para vocês, ele vai falar sobre uma diferença que ele faz sobre fenômeno e tema. Pensando o fenômeno como algo próprio do
do objeto da ciência, né? Ou seja, aquilo que você observa como sendo algo passível de ser estudado. Ainda não é seu problema, ele é apenas algo que você percebe que está acontecendo, que cabe uma investigação e que cabe um interesse, uma dedicação maior da ciência em relação a ele. E ele vai falar que o tema ele não é necessariamente científico, né? Então a gente tem temas que podem ser discutidos pelos viés sem ser da ciência. Então talvez um dos temas mais comuns e mais transversais da ciência seja, por exemplo, o suicídio. A gente tem o livro, né, o livro vermelho do Durkheim falando sobre suicídio de uma perspectiva sociológica. Mas a gente pode discutir o suicídio sobre uma perspectiva da medicina, ou pode discutir o suicídio de uma perspectiva da psicologia. Né? A gente pode também discutir o suicídio do ponto de vista da comunicação. Né? Como é que a gente jornalisticamente deve comunicar e contribuir com isso. A gente pode tratar o suicídio de diversos aspectos distintos, né? Então, um tema ele não é necessariamente científico. O fenômeno é quando você observa algo a ser estudado dentro desse tema. Né? Essa é uma distinção que faz o Richardson. Então, a sua introdução é o momento que você apresenta as informações que são importantes para que as pessoas compreendam o que você quer estudar. Ou seja, você parte de um tema até chegar em um fenômeno. Né? Você apresenta o tema, mas o importante mesmo é o seu fenômeno. Você traz alguns conceitos. Veja, aqui não é o momento de você fazer discussões longas, trazer citações diretas, articular muitos autores. Aqui é basicamente você dizer qual o conceito que você vai usar, né? Qual tema você está se dedicando, qual o fenômeno que você observou nesse tema. E aí, por fim, na sua introdução, você apresenta o seu problema de pesquisa. Vocês vão lembrar que no nosso primeiro encontro a gente falou do conhecimento científico, e que não só o conhecimento científico, como todos eles, mas estamos falando aqui do conhecimento científico, né? Mas que ele parte de uma inquietação, uma dúvida, né? Algo que a gente quer responder. E aí são todos os conhecimentos, né? O mítico surge, o mítico religioso surge com essa perspectiva. O de senso comum busca também, né? Responder como é que isso funciona, porque a partir da observação, da empiria, né? da vivência, a gente busca essas respostas, e o conhecimento científico a gente tem as estruturas metodológicas, principalmente, né, de sistematização da pesquisa. Mas então, se a gente está falando de uma produção de conhecimento científico, a gente precisa definir um problema. E o que é um problema? O problema é aquilo que a gente quer resolver. Ou seja, a que resposta a gente quer buscar? Como a gente consegue entender isso? Então, se é um problema, o problema de pesquisa especificamente, ela é feita em forma de pergunta, né? Exatamente porque a gente demanda uma resposta na ciência, né? Uma resposta estruturada. Então, a primeira coisa que você vai ter no seu trabalho, que é a introdução, você termina ele normalmente, professor, é obrigado ao fim? Não é obrigado a trazer o problema de pesquisa ao fim. Pode trazer no meio da introdução, ou no início, depende de como você vai construir a sua introdução. Mas, normalmente, você tem na introdução um problema, porque é a partir dele, por isso que muitos autores consideram problema de pesquisa principal parte da sua pesquisa. Porque se ele estiver mal estruturado, todas as outras respostas todos os outros caminhos que você vai tentar para responder esse problema vão estar também mal estruturados, né? Por isso que os objetivos eles se relacionam ao problema, a justificativa é uma justificativa do problema, né? Os autores, a fundamentação teórica é baseada na resolução desse problema. Então, quais são os autores, os conceitos que você vai trazer, assim como a metodologia e o cronograma, o tempo que você tem para resolver esse problema. Então, o problema ele é o cérebro. Eu falei que a metodologia é o coração. Né? O problema ele é o cérebro. Tudo funciona a partir dele. Né? Tudo funciona a partir dele. Por isso que ele tem que ser muito bem estruturado. Né? Então, na introdução, você, como eu falei, né, apresenta o tema, vai destrinchando e cercando o seu fenômeno, apresenta alguns autores, os conceitos que você vai trabalhar, né, de maneira indireta, de maneira mais livre, cercando o seu leitor, apresentando para o seu leitor o terreno no qual você vai navegar com ele. Então, a introdução não é tão densa teoricamente, mas você apresenta já assim, é obrigado, tá? Não é sugestivo. Ele é obrigatório já apresentar aqui alguns conceitos, os principais conceitos do seu trabalho. Né? Para quê? Para depois você cercar o problema, para você apresentar o problema. E como é que ele funciona? Bom, como eu falei, todo problema de pesquisa ele é feito em forma de pergunta, porque ele precisa de uma resposta, né? Sempre. Então, é como pergunta mesmo, tá? A gente tem aí, devido à minha garganta, que está um pouco prejudicada, eu não vou ficar lendo as formulações que estão aí, mas vocês podem
né? Vocês conseguem verificar, né? Ao final, por exemplo, isso aqui é um parágrafo, aqui é o parágrafo final da introdução, né? Estou passando aqui o mouse para vocês verem, é o parágrafo final, e aqui no finalzinho a gente tem a pergunta de pesquisa. Óbvio que é uma pergunta mais longa, né, se vocês repararem, mas a pergunta ela tem que trazer, né, o seu objeto de pesquisa, o conceito que você vai trazer e a sua dúvida teórica, né, sobre essa questão. Essa é uma pergunta mais longa porque fez parte de um projeto, né, de doutorado. Mas as perguntas em 2, 3 linhas, né, tranquilamente. Você, uma dúvida teórica para você tentar responder. Né? Alguns estudos, principalmente estudos mais longos, tendem a trazer até mais perguntas, né? 1, 2, no máximo 3 problemas de pesquisa. Aqui não tem problema você trazer só um, tá? Eu preciso de doutorado, só com um problema. E é importante ela estar em forma de pergunta e bem destacada, né? Então, aqui, o problema central desta pesquisa e aí a pergunta. Vou tentar ler pelo menos ela, que é muito importante, é o problema de pesquisa, né? Então, qual é o problema de pesquisa aqui? Ó? Qual é o papel da mídia e de que maneiras ela conduz à estabilidade da história nos períodos e processos das guerras de memórias, em uma situação de mediatização e em um ciberespaço de novas configurações da mídia e da memória, tendo como base para a investigação a produção dos especiais de jornalismo digital sobre a efeméride dos 50 anos do golpe. Então, a gente tem alguns aqui conceitos, né? A gente tem conceitos de guerra de memória, estabilização da história, mediatização, né? Configuração de mídia e de memória. Então, a gente tem alguns 5 conceitos aqui sendo trabalhados. A gente tem aqui, né, o objeto de estudo, que são as produções jornalísticas, os especiais jornalísticos do jornalismo digital. A gente tem aqui o fenômeno a ser estudado, que é exatamente esse processo, né, da mídia em relação à história. O tema, que é o golpe de 1964. Então, a gente tem algumas questões que o problema ele conseguiu sintetizar muitos desses aspectos, mas que eles estão explicados e trabalhados ao longo da introdução. Então, é importante entender que o problema ele tem esse aspecto exatamente que é questionamento. Né? Você está perguntando, né? Porque você vai ter que apresentar, não aqui ainda no seu projeto, né? A resposta é dada quando? A resposta é dada quando você fizer a pesquisa, efetivá-la e produzir sua monografia, produzir sua dissertação, produzir a sua tese, né? Ou o seu artigo. Então, a resposta não é dada no projeto. O projeto apresenta os caminhos para você resolver essa pergunta. Só isso, né? Não é tudo. Então, complexo. O projeto ele é todo estruturado para você resolver, apresentar caminhos para você responder uma pergunta. É disso que a gente trata de um projeto de pesquisa. E óbvio, né, quando a gente está falando da ciência, da produção científica, a gente está falando sempre de pesquisas, de estudos e problemas de pesquisas que são originais, ou seja, que tem algum nível de inovação. Obviamente, quando a gente está falando de doutorado, a gente fala de uma inovação maior, mas quando a gente está falando de qualquer pesquisa científica, ela tem que fazer algo novo. Se algo já foi feito, você não tem que fazer uma pergunta, ou seja, você não faz uma pesquisa, você faz um estudo. Se algo já está respondido, você vai estudar para aprender, né? Porque a sua resposta já foi dada. A sua pergunta, a resposta à sua pergunta já foi dada. Então, toda pesquisa tem que ter um problema original. Então, desde a graduação é quando você aplica um arcabouço teórico-metodológico estabilizado em um objeto novo, né? Ou quando você pega um objeto já estabilizado e você apresenta uma perspectiva nova. Mas um grau inicial ainda de inovação. Né? Você vai testar uma metodologia em uma realidade específica que você vivencia. Isso tem a ver, inclusive, com a justificativa. Mas toda pesquisa tem um grau de originalidade, embora a do doutorado ela tem que ser realmente algo inovador, algo que você tem que trazer que responda a uma demanda científica nova. Então, essa é a introdução, e ela normalmente finaliza com o problema, embora não seja necessário terminar com ele. Tá? Tem outros momentos, mas tem que ter o problema em forma de pergunta na sua introdução. E depois de introduzir, depois você apresentou o problema, aí você apresenta o quê? Seus objetivos. Ou seja, quais são os seus objetivos ao responder essa pergunta, né? E aí, objetivos no plural, porque a gente tem um objetivo geral, né? E a gente tem alguns específicos. Normalmente os alunos me perguntam, professor, e quantos específicos tão bons? Não tem como responder isso, porque
cada pesquisa vai demandar uma quantidade de objetivos específicos próprios. Então, normalmente a gente observa entre 3 a 5 objetivos específicos, né? Mas teve gente que já trouxe mais, teve gente que já trouxe 2 e funciona. Então, tem que ver o que funciona para a sua pesquisa. Mas, já que muita gente se inquieta e quer ter algum direcionamento, entre 3 e 5 está bom, né? Tem 3, está ótimo, 3 objetivos específicos. Dá para fazer uma excelente pesquisa com 3 objetivos específicos, né? Dá para fazer uma excelente pesquisa com 5 objetivos específicos, 6, enfim. A depender do grau também, a depender da profundidade, do tempo da pesquisa. Você não vai fazer uma pesquisa de 4 meses e pegar 6 objetivos específicos, né? Qual tempo você terá para fazer isso? Né? Em 4 meses, tanto objetivo específico para ser resolvido. Né? Então, na introdução, como eu falei, ela tem essa noção de apresentar a sua pesquisa, né? E o objetivo ele tem uma estrutura própria, porque agora a gente vai destrinchar. O objetivo geral ele está diretamente relacionado ao seu problema de pesquisa. Então, muitas vezes, eles são escritos de forma semelhante. Enquanto um pergunta, o objetivo geral ele afirma. Né? E aí a gente tem uma estrutura própria. Por quê? A maneira que a gente vai afirmar isso. O objetivo geral ele é trabalhado, né, de uma maneira específica, não só ele, mas também os objetivos específicos, que é sempre em formas de tópicos, né? Sempre em forma de tópico, com início, ou seja, sempre iniciando, vou apontar aqui para vocês, com o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo não está conjugado, né? Então, você começa sempre dessa forma. Professor, em vez de botar assim, investigar o papel da mídia como objetivo geral, eu posso dizer que o papel da mídia será investigado? Não, você sempre começa desta forma. Reparar o objetivo geral aqui, o outro, né? Trouxe 2 exemplos. Verificar, né, a forma que os acadêmicos e pesquisadores da Unicf. Então, aqui a gente tem os objetivos que são feitos em forma de tópicos, eles são feitos de maneira objetiva, eles normalmente não têm mais de um verbo na sua formulação, porque normalmente quando você tem mais de um verbo, você tem já um outro objetivo específico, um outro objetivo a ser trabalhado, né? Principalmente quando a gente está falando de objetivos específicos, né, que são menores do que o óbvio, o objetivo geral. Né? Então, o objetivo específico é basicamente uma ideia, uma sentença, né? Ele é feito de forma clara, precisa, o verbo sempre no infinitivo. Esse aqui é o objetivo geral daquela pesquisa lá que eu apresentei o problema para vocês. Qual é o problema dele? Desculpa, qual é o objetivo dele? Né? O objetivo daquele problema é investigar o papel da mídia no estabelecimento da narrativa histórica oficial durante as guerras de memórias que acontecem em uma sociedade mediatizada e no ciberespaço. Mediatizada. Através dos especiais jornalísticos digitais sobre a efeméride dos 50 anos de golpe. Você vê que algumas palavras elas se repetem, né? Um pouquinho de mudança de estrutura, mas é muito semelhante ao objetivo, o objetivo geral do problema de pesquisa, porque é o coração, né? O cérebro, né? do seu trabalho. Então, se o problema é o cérebro, a gente tem que atacar ele, resolver o problema dele logo, né? Então, o objetivo geral do trabalho é resolver isso. E aí a gente tem os objetivos específicos, veja. O objetivo geral é aquele único, né? Então a gente não numera ele feito tópico, mas ele não numera. Os objetivos específicos eles são numerados. Mesma estrutura, tá? Em forma de tópico, começando com verbos no infinitivo. Então isso é importante por quê? Porque o objetivo específico ele tem algumas maneiras de serem feitas. Não existe uma regra geral, né? Existem pelo menos 2 maneiras que são mais tradicionais da elaboração de projeto, do objetivo específico do projeto de pesquisa. Né? A primeira coisa é você fazer e pensar pelas etapas da pesquisa. Muita gente fala assim, como é que eu vou pensar isso? Você pensa que cada objetivo específico ele é um capítulo da sua dissertação, da sua tese, da sua monografia. Isso ajuda você a pensar também como é que você vai elaborar o seu trabalho, né, depois, no futuro, e a quais objetivos você vai responder para chegar depois no seu problema, a resolução do seu problema de pesquisa. Um outro caminho que as pessoas também gostam de fazer o objetivo específico é a partir do caminho para se chegar ao objetivo geral. Então, você vai falar etapa por etapa. Eu vou levantar informação, depois eu vou cruzar os dados, depois eu vou, né, interpretar esses dados a partir dessa perspectiva. Então, existem essas 2 perspectivas. Né? Ou você trabalha a partir das etapas da pesquisa, né, voltado muito à ideia dos capítulos, das sessões, do que você pretende ter na sua monografia, na sua
dissertação, na sua tese, ou você faz pelos caminhos pelos quais você vai optar, você vai seguir para chegar a resolver o problema geral, ou seja, o seu objetivo geral. Chegar ao objetivo geral. Então a gente tem essas duas formatações dos objetivos específicos. Percebam, eles, como eu falei, em tópicos, né? Começando sempre com o verbo no infinitivo. Então a gente tem aqui, ó, avaliar a atuação da mídia como catalisadora ou engendradora das guerras de memórias, visando a cristalização das suas perspectivas nas produções jornalísticas digitais sobre o cinquentenário do grupo, que é um objetivo específico. Outro objetivo específico, vou pular para esse aqui, mais curto. Identificar as relações das memórias individuais, coletivas e jornalísticas nas guerras de memória dos 50 anos do golpe, nos especiais. Muito específico do que vai ser avaliado. Tá? Esse aqui está mais... essa estrutura aqui está mais relacionada aos caminhos que você faz para chegar ao objetivo geral e não necessariamente aos capítulos. Tá? Aqui, ó, traçar os assuntos controversos e as estratégias de suas apresentações e autores envolvidos nas guerras de memória das produções sobre o cinquentenário. Então, aqui é quase um destrinchando a metodologia. Né? Por quê? Porque quando você está destrinchando sua metodologia, é o caminho, basicamente, que você está usando para você chegar ao seu objetivo geral e a resolver o seu problema de pesquisa. Então, existem essas duas maneiras. Eu trouxe aqui um outro exemplo de objetivo específico, só para vocês entenderem também como ele pode estar ligado também ao seu problema. Né? Então, aqui, ó, levantar informações sobre como o processo comunicacional da janela de Libras funciona a partir de entrevistas em grupo, baseando-se na interação e estruturação de argumentos pelo coletivo dos participantes. Compreender de que maneira acontece a acessibilidade em uma nova perspectiva pela janela de Libras no telejornal de notícias, a partir de interações específicas possibilidades pelo grupo focal. Identificar as principais perspectivas e avaliações de estudos sobre o telejornal de notícias, evidenciar as necessidades do grupo-alvo pesquisado no consumo do produto jornalístico acessível. Então, esses 4 objetivos também estão relacionados não à estrutura dos capítulos. Dá para perceber, evidentemente, que é o caminho que você vai tentar resolver para chegar ao seu objetivo geral, né? Ou resolver seu problema de pesquisa. E lembrando, o problema de pesquisa está relacionado ao objetivo geral. E aí a gente tem a próxima etapa, que são as hipóteses. Né? Como eu falei para vocês, as hipóteses elas estão mais relacionadas às pesquisas de âmbito quantitativo do que de âmbito qualitativo, né? Principalmente em pesquisas em níveis mais avançados. Então, não vai ser provavelmente algo que vocês são obrigados a fazer. Vocês podem ou não fazer. Pesquisas qualitativas de especialização normalmente não tem hipóteses, tá? Mas vocês podem elaborar se funcionarem e vocês acharem necessário. Então, por isso, as hipóteses são mais longas, né? Aqui estão dentro de 2 parágrafos, 2 hipóteses relacionadas àquela pesquisa de doutorado, né? Eu venho apresentando para vocês as etapas dela. Ela tem 4 hipóteses, é uma pesquisa de doutorado, de âmbito quanto e qualitativo, né? Então, mas focado principalmente na pesquisa qualitativa, e foi obrigado a apresentar hipóteses, foram apresentadas 4 hipóteses. E o que são essas hipóteses? As hipóteses são os possíveis resultados que você vai chegar, as possíveis conclusões, quais são os possíveis caminhos que você faz. Porque existem 2 hipóteses, que é a hipótese acadêmica e a hipótese de trabalho, né? A hipótese de trabalho é quando você tem um caminho pelo qual você acha que vai te dar resultados mais profícuos, né? Ou seja, resultados mais efetivos. Então, a gente tem esses 2 tipos de hipóteses. Eu não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês podem dar uma pausa e vocês leem, né? Mas é importante entender também que muita gente se preocupa, principalmente os pesquisadores iniciantes, né? Mas e se minha hipótese não se confirmar, eu perdi minha pesquisa? Não, porque a sua hipótese ela tem que considerar a possibilidade de nulidade, né? A sua pesquisa também. Então, se você controla determinadas variáveis, não é porque você imagina que determinados resultados vão acontecer, e a hipótese é isso, né? É uma suposição dos resultados a partir do seu arcabouço teórico, a partir de alguma variável que você considera mais importante que outra, a partir de um indicador que você considera que ele isolado ele vai apresentar um ou outro resultado, que a negativa dele faz sua pesquisa ser inútil. Ao contrário, né? Ela também mostra que alguns dados eles não são óbvios. Então, é possível, dentro dessa lógica, você ter uma hipótese que não é confirmada e sua pesquisa funciona. Né? Nem tudo precisa ser confirmado. A gente não precisa chegar às respostas das quais a gente já estava esperando. Né? E aí, depois da hipótese, a gente tem a justificativa. Eu falei no singular, não no plural.
Né? A justificativa ela tem uma estrutura própria, tá? Ela não é muito longa, né? A justificativa, a gente está falando aqui do objetivo, né? Ele é meia página, porque é um objetivo geral, temos 3 específicos, na meia página, naquela estrutura própria de tópicos. A justificativa não é um texto corrido, né? Mas também ela fica em torno de uma página, né? Normalmente não se ultrapassa esse tamanho, né? No máximo 2 páginas, assim, meu Deus, é uma pesquisa muito longa. Um doutorado, né? Uma pesquisa de muitos anos para você fazer a justificativa de 2 páginas. Normalmente em uma página você resolve. E a justificativa, óbvio, você justifica a sua pesquisa, você demonstra a importância dela, mas aí a gente tem algumas regrinhas, tá? A gente tem, principalmente, você justificando a importância dela por 2 caminhos, que é um caminho prático e outro teórico, em que você também é possível apresentar a sua justificativa mais pessoal. Óbvio, pessoal, a depender da área de conhecimento, não vai ser uma escrita em primeira pessoa do singular, né? Você escreve na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, que é o impessoal, né? O deve-se, esta pesquisa, tem como justificativa, ou justifica-se que, né? Mas, a depender da área, permite uma perspectiva mais impessoal, mais pessoal, desculpa, algumas áreas permitem. As artes, a filosofia, muitas vezes permite essa incursão no eu. A sociologia, né, se for uma perspectiva mais antropológica, permite uma incursão no eu maior. Mas, independente disso, você pode se colocar, até porque, veja, você chega a um fenômeno, né, de pesquisa, ou seja, algo que você se inquietou, se você tem conhecimento, se você tem alguma proximidade. Essa proximidade não precisa ser apenas de cunho pessoal, mas pode ser uma proximidade teórica, né, uma proximidade prática, mas não tem problema de você informar, né, como é que você chegou a ela, de fato, né, como é que você se relaciona com ela. Então, se você tem algum problema, uma pesquisa voltada a uma questão comunicacional no trabalho, uma questão organizacional do trabalho, você tem que se colocar que você faz parte daquele ambiente de trabalho, né? Não tem como você se excluir disso. Existem formas de escrita que são mais objetivas, né? Ou seja, na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, e menos objetivas, né? Como você bota o eu. Então é importante entender que a justificativa ela apresenta os motivos pelo qual você escolheu, como é que você chegou nessa pesquisa, ou seja, o que é que motiva a fazer ela, né? Por que ela é importante, para que ela vai servir. E aí são respostas que você traz na sua justificativa. Então você diz, ela é importante por quê? Você explica por que ela é importante. Como é que você chegou a ela? Por que você escolheu isso? Então, como você chegou também é importante, né? Foi um caminho teórico, foi uma perspectiva prática, de vivência, apresentar esses aspectos que são fundamentais aqui na justificativa. Né? E aí, óbvio, é uma pesquisa científica, então, para que serve o seu trabalho? E a explicação prática e teórica também, ele serve para quê? Né? Você vai resolver que tipo de problema, né? Qual é a importância dele? E aí, de que maneira você contribui com essa pesquisa? Então, por que você vai fazer essa pesquisa? Né? Como é que ela vai contribuir? A contribuição é tanto para, se for uma perspectiva mais prática, para o campo prático, mas também para o campo teórico. Né? Vai servir para resolver conflitos, para entender melhor os caminhos de resolução de discursos violentos, né, de conscientização de violência. Tem um objetivo lá. Então, assim, como é que ele contribui também do ponto de vista teórico, né, para o campo do estudo para o qual você está trabalhando? Isso é importante. Né? Como eu falei, a justificativa não é tão longa, né, mas ela tem que ser bem escrita, tão longa no sentido de ser várias páginas. Né? Mas se vocês repararem, uma página bem escrita, a gente está falando assim, né? Eu não vou ler também, pessoal, porque a garganta realmente está muito ruim. Mas tem aqui, né? Vocês podem pausar o vídeo agora. Aí vocês já leram. Eu pedi para vocês pausarem. E agora que vocês já leram, esse é o início, por exemplo, né? A justificativa que eu estou fazendo, a justificativa do tema e do fenômeno, né? Ou seja, da vivência que a sociedade, né? Não é uma pessoa, mas veja que é a questão da vivência, do que estamos passando enquanto sociedade, e depois a gente pode ter, né, a gente deve ter, vou dar uma pause. Pronto, vocês pausaram, já leram. Vocês têm aí, né, 2 outros parágrafos, são parágrafos longos, né, não precisa ter tão longo, tá? Não precisa ser tão longo, pode ser parágrafos de 6 linhas e tal, mas que são parágrafos longos, que a tese é mais densa, né? Mas são parágrafos longos, em que você aqui vai fazer a justificativa, né, não só do porquê você está fazendo a pesquisa, mas agora para que ela serve. Né?
para que ela serve, né? Então, aqui tem um aprofundamento teórico, aqui tem uma proximidade de desenvolvimento científico, né? Uma contribuição, uma tese tem que ter essa contribuição nova, então, mas tem que servir, né? Tem que entregar algo, né? Então, aqui uma entrega metodológica nova. Então, essa é uma estrutura de justificativa mais robusta, tá? Não precisa ser de vocês, não precisa ser tão nesse sentido, né? Porque aqui é mais uma tese. Mas para vocês entenderem, né? Tem que explicar por que você está fazendo essa pesquisa, como você chegou a ela, né? Para que ela vai servir e qual vai ser a contribuição. Questões fundamentais para a gente responder na justificativa. Depois a gente tem um referencial teórico, né? Uma fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica, a gente tem aqui um problema, principalmente para quem nunca escreveu texto científico. Não é o caso de vocês que já fizeram monografia. Né? Mas é sempre importante lembrar que a revisão teórica, né? A fundamentação teórica, ela não é apenas uma revisão do conhecimento, tá? Ele não é apenas isso. Você não pode apenas revisar. Por quê? Se você faz uma revisão, você está fazendo um resumo de autores. Ela é uma parte da fundamentação teórica. Óbvio que você vai fazer essa revisão de autores, que é fazer o que a gente chama de estado da arte. Ou seja, você leu o máximo de pesquisas possíveis relacionados ao seu objeto e aos conceitos que você está trabalhando. Então, o professor tem esses dois conceitos. Quais são os autores que trabalham? Esses aqui. E que trabalham com objetos semelhantes ao seu. São esses aqui. Vamos ler. E só ler e resumir? Não. O seu trabalho não pode ser uma coxa de retalhos de autores. É o seu trabalho. Afinal, digamos que você está trabalhando com internet. Você está trazendo só Pierre Levy, uma página inteira só Pierre Levy explicando o trabalho dele, outra página trazendo o André Lemos. Né? Aí, se eu quisesse ler o André Lemos e o Pierre Levy, eu ia no original. Eu quero ver você. Né? Então, qual é a sua perspectiva em torno disso? Então, você tem que olhar de maneira crítica. E aí, de maneira crítica, não é você só se colocar a partir do que os autores falam, é você explicar, e aqui são mais páginas, né? Então, estamos falando de várias páginas da fundamentação teórica, né? 4, 5 páginas, a depender do tamanho do projeto, né? 3, 4 páginas, em que você vai fazer os autores dialogarem, ou seja, o que é que eles concordam, o que é que eles discordam, e em qual vertente você vai seguir. Não vai seguir inteiramente nenhuma, então o que é que você vai pegar de uma e vai pegar de outra? Importantíssimo, por isso que é o momento, seu momento, não é o momento dos autores. É o momento de você explicar os autores, mas quem explica é você, é sua pesquisa. Então, como é que você vai usar esses autores? Como é que você vai usar essas vertentes teóricas? Naquele trabalho que eu estava apresentando para vocês, a gente trabalha com o conceito de mediatização. Existem 3 vertentes da mediatização. Então, tem que falar cada vertente, explicar como elas se relacionam, explicar como elas se divergem, até porque se são vertentes diferentes, elas têm que divergir. E não só isso, não é só. E agora, e o último momento é como você vai usar o seu trabalho. É importante. Então, eu vou usar a análise do discurso, né, vertente língua francesa na parte da metodologia. Tem 2 vertentes. Então, quais são as vertentes? Por que você escolheu uma, por que você não escolheu outra? Ela está adequada ao seu problema, ao seu objeto? Então, aqui na fundamentação teórica é a mesma coisa. Né? A mesma coisa. E aqui, óbvio, né? Se você está justificando o trabalho, porque fazendo relacionado ao seu problema de pesquisa, não, que você quer resolver. Se os objetivos estão ligados ao problema, a fundamentação teórica também, né? Está ligado não só ao problema de pesquisa, como aos objetivos. É quando você vai apresentar os autores que vão contribuir com o pensamento deles para você desenvolver exatamente a sua pesquisa, né? Então, esses são os autores que você vai trabalhar. Depois a gente tem a metodologia. Na metodologia, muita gente mutado o microfone aqui. A metodologia, né? A metodologia, muita gente se assusta com ela às vezes, né? Então, só voltando, porque eu não sei onde Paulo sem querer o microfone, né? A fundamentação, ela se relaciona com os objetivos específicos, com os objetivos gerais específicos e com o problema, né? São os autores que vão ajudar você a resolvê-los, né? Chegar a resolver seu problema de pesquisa, ou seja, fazer você alcançar seus objetivos. São esses autores. E aí, como é que eles dialogam, como é que eles divergem, como é que você vai usá-los? 3 questões que vocês têm que resolver, na sua fundamentação. E aí, metodologia. Metodologia é um aspecto importantíssimo. Então, a gente tem muita receio da metodologia. Não tem que ter receio, mas tem que ter uma atenção metodológica. Isso sim, porque a metodologia é o coração do conhecimento científico. É o momento da estruturação.
é um dos aspectos, não vou dizer que é a cereja do bolo, porque a cereja do bolo você pode ser retirado, ele não é o bolo. A metodologia, ela faz parte da construção e da estruturação do bolo, né? Que é o bolo científico. Então, ela é fundamental porque ela tem algumas questões que devem ser resolvidas no seu projeto. Ela tem que ler autores específicos, né? E metodologia, quando a gente fala de metodologia, não são apenas os métodos, os procedimentos técnicos. A metodologia é teórico-metodológica. Por quê? Porque ela traz... Metodologia é o estudo disso. É como você vai olhar para o seu objeto também. Então, muitas vezes ela está relacionada já aos autores, aos conceitos que você trabalhou antes, e, obviamente, ela vai estar relacionada a cada objetivo específico seu. Se você tem um objetivo específico, como é que você vai alcançá-lo? Essa é a pergunta. E o como você responde na metodologia, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, na metodologia, você vai explicar os seus procedimentos e os métodos e técnicas, mas também apresentar as perspectivas teóricas que você vem articulando anteriormente, né? A gente diz que aqui é o momento que você delineia, né, a maneira como você vai chegar nos resultados, e os resultados eles estão apresentados não é só no problema e no objetivo geral, é nos objetivos específicos. Cada objetivo específico, a pergunta que qualquer pessoa, além do seu trabalho, vai dizer, tá, mas como você vai chegar a esse objetivo específico? E aqui você explica o como, né? É aqui que você explica como é que você vai chegar a cada resultado que você está se propondo nos objetivos. Aí a gente, na metodologia, a gente descrever a natureza do estudo. O estudo ele pode ser de 3 naturezas, às vezes mais de uma, tá? É difícil ter as 3, mas às vezes mais de uma. A gente tem 3 tipos, né, de natureza de pesquisa, e aí nessa ordem, exploratório, descritivo e explicativo. Por quê? Porque o exploratório ele tem a ver com pesquisas mais iniciais, com objetos mais iniciais, ou conceitos ainda não muito explorados, ou seja, é tudo muito novo. Então, se você trabalha no ramo da inteligência artificial na sua área, na administração, na saúde, algo que chegou agora, então é algo novo, é algo explorado. Você vai trazer um conceito novo, então, algo explorado ainda. Agora, o descritivo não, você já foi explorado esse algo novo, mas agora você vai descrever esse fenômeno, você vai caracterizar, você vai especificar, você vai tentar descobrir qual é aquilo que o fundamenta. Veja, o exploratório você é uma questão mais de apresentação e contemplação de algo novo. O descritivo é algo de mais identificação de aspectos específicos daquele fenômeno. E, por fim, o explicativo, que é quando você já tem um arcabouço teórico muito trabalhado. Então, você usa uma metodologia já estabelecida, ou você usa trabalha com objetos que já foi muito trabalhado, então você vai fazer uma análise de um filme. A análise de filme já foi feito muito. Aí vai utilizar a metodologia de análise fílmica. Então, isso é coisa já muito bem estruturada, né? Você vai aplicar, tentar entender quais tecnologias são melhores para o ensino. Explicativo, né? Já foi muito trabalhado. Até porque quando a gente fala tecnologia, não tecnologia digital, a tecnologia a gente está falando desde o quadro do GIS, né? São tecnologias. A própria carteira, né? A cadeira que a gente sente em sala de aula, é a tecnologia. Então, a tecnologia para o ensino é algo muito antigo, né? Já muito trabalhado, já muito estudado. Então, são pesquisas do tipo explicativo, né? E aí, aqui também a gente fala do nosso tipo de pesquisa. Aí sim, as pesquisas elas podem ser quantitativas. Então, veja, natureza do estudo, explicativo, descritivo ou exploratório. Né? O tipo de pesquisa, quantitativo ou qualitativo. Quantitativo é quando você separa as partes para olhar o todo, e você consegue controlar variáveis numéricas. A pesquisa qualitativa, ela tenta buscar, de maneira geral, um entendimento de um todo, de uma maneira mais, a partir mais de uma vertente menos controlada do estudo. Ou seja, você não tem um controle de variável. Ela parte também muito de uma perspectiva hermenêutica, interpretativa do pesquisador. A pesquisa quantitativa ela tende a ser menos interpretativa. Ela é mais fácil de ser reproduzida. A pesquisa qualitativa é mais difícil de ser reproduzida. E por isso exige também um rigor metodológico maior. Muita gente pensa que a pesquisa qualitativa, se é mais fácil, mais difícil de ser reproduzida, então eu posso afrouxar mais a metodologia. Ao contrário, para ter um valor, uma validade científica, tem que ter um rigor metodológico maior. E aí a gente tem também a apresentação do corpus. A gente falou lá na introdução sobre o fenômeno. Né? Como é que a gente analisa o fenômeno, como é que a gente dá conta
disso que a gente está querendo investigar, né? E aí a gente tem sempre um objeto de pesquisa. O objeto de pesquisa é aquilo que a gente está olhando. Alguns chamam sujeitos de pesquisa também, em virtude de poder se tratar de pessoas ou de espécies vivas, né? É sujeito ao objeto da pesquisa, é algo que você vai olhar, é algo com o qual você vai trabalhar, né? E o corpus é a seleção dentro do seu objeto ou sujeito de pesquisa, né? Então, é exatamente aquilo que você está olhando, né? É exatamente aquilo que você vai recortar para trabalhar. Então, o corpus digamos que são pessoas que você vai escolher para fazer um grupo focal, que é uma técnica metodológica que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é você aplicar um conteúdo para um grupo específico. Ou você vai analisar livros de um autor, mas você vai pegar só 3 livros desse autor. Você vai numa escola aplicar algum teste metodológico. Você não vai pegar toda a escola, você vai pegar uma turma, às vezes um grupo específico de uma turma. Vai ter que justificar também. Não vai pegar todas as matérias, vai pegar algo voltado para a matéria da matemática, da história. Então, é importante estar definido o corpus, ou seja, o corpus é um recorte da sua pesquisa. É especificamente o que você vai olhar. Eu vou olhar como é que o podcast está sendo utilizado para a formação de pessoas na administração pública, né? Formações voltadas aos direitos humanos. Quais podcasts? Quais episódios? Qual vertente da administração pública? Qual âmbito da administração pública? Qual grupo você está analisando? Existe uma diferença etária? Existe uma diferença de gênero? Existe uma diferença de classe? Você veja, o corpo você vai recortando e explicando melhor, especificamente, o que é que você vai fazer. Tá? Isso é importante por quê? Porque depois a gente tem o nosso cronograma, né? Você tem que provar que vai ter tempo de fazer isso tudo, né? Então, depois do corpus, depois de apresentar a natureza e o tipo da pesquisa, aí a gente tem a questão dos métodos e das técnicas. Importantíssimo, por quê? É aqui que você vai definir o seu estudo de fato, né? Então, a gente tem técnicas que algumas são mais voltadas e aplicadas para pesquisas qualitativas, outras para pesquisas quantitativas. Então, você vai escolher alguns métodos dessas técnicas. Então, você pode ter o estudo de caso, quando você escolhe especificamente algo que você considera que é paradigmático, que é representativo daquilo que você está estudando, né? Ou você pode escolher uma que a gente chama de amostragem não probabilística, né? Uma amostragem aleatória, que é quando você fala, eu não tenho um caso específico que vai representar aquilo, então eu vou pegar de maneira aleatória, de maneira não probabilística, para estudar. Então, não quero estudar a escola inteira, não quero estudar uma sala, um ensino. Vou aplicar questionários para os estudantes, vou deixar em cima ali do recreio para ver quem responde. Às vezes você quer controlar a questão de gênero, idade, classe, por exemplo. Às vezes você quer que não probabilisticamente que isso dê os resultados. Então depende de estudo para estudo. Aquele, por exemplo, que a gente estava falando dos especiais sobre o golpe de 1964 feito pelos jornais, era um estudo de caso. Depois vai explicar o porquê aqueles 4 jornais, porquê aqueles 4 especiais, tudo mais. Existe análise bibliográfica, né? Então você vai fazer uma discussão mais teórica, conceitual. Então você vai fazer uma análise de documentos, uma análise de textos científicos, às vezes voltado para uma revisão. A pesquisação, e quando o pesquisador ele entra em campo, então você vai fazer uma pesquisa com a formação junta, né? Então você vai fazer a pesquisa não apenas para colher as informações, mas às vezes você vai fazer uma formação, um curso, e ver como o seu curso deu retorno. Então fazer um curso voltado para a questão do respeito ao direito de pessoas trans num determinado âmbito, né? Então, assim, vamos lá na universidade pública, porque a gente viu que tem muita violência contra pessoas trans lá. Então, vai fazer uma pesquisa e a gente vai fazer um curso, né? E depois do curso a gente buscar entender se teve ou não uma mudança. Pesquisação. A pesquisa de campo, enquanto você vai observar o fenômeno, né? Quando você vai fazer uma vivência desse espaço, às vezes você vai lá e você vai... Aí tem algumas técnicas que a gente vai ver depois, que é tomar nota, né? Aí às vezes você pode fazer entrevista ou não. Pesquisa de campo é quando você vai vivenciar alguma realidade específica, né? Veja, pesquisação não necessariamente você precisa vivenciar, você pode lá aplicar. É óbvio que tem sempre uma vivência, mas você vai aplicar algo, você vai lá interferir de alguma maneira. Óbvio, então a vivência implica aí. Mas a pesquisa de campo tem um outro tipo de vivência, né?
é uma vivência enquanto você tenta se colocar no lugar daquelas pessoas, aqueles sujeitos que você está investigando. Então, eu quero ver como é que é ser atendido pelo Detran. Então, você vai lá no Detran e vai observar como é que as coisas acontecem. Né? Se você quiser fazer uma pesquisação, né, você vai lá fazer alguma coisa e depois vai propor um curso para o Detran. Então, é diferente, né, os tipos de pesquisa. E aí existe a pesquisa de experimento controlado, né, enquanto você precisa aplicar algo para um grupo específico. Só que aí não é no ambiente, ou seja, diferente da pesquisação e da pesquisa de campo que você vai trazer as pessoas para o seu ambiente, né? Um ambiente controlado. Então, aí eu quero que as pessoas vejam um vídeo aqui que eu produzi. Vamos ver aqui. Eu quero que as pessoas testem uma tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui. Você leva as pessoas para o seu ambiente né, de testes de pesquisa. E aí, por fim, a gente tem a coleta de dados. Né? Então, assim, aquelas técnicas vão demandar coletas diferentes. Então, alguns tipos de coleta de dados, passando rapidamente, a nota, né? Você está fazendo anotações, de fato, né? Hoje, no computador, no celular, mas também pode ser no papel, no diário, em campo, né? Que faz pesquisas etnográficas, né? Pesquisas de campo, de vivência. Muitas vezes tem um diário mesmo, né? A própria tipo de pesquisa, ela demanda uma questão de um diário, de impressão, uma coisa que você objetivamente observa e outro diário para uma impressão sua mais subjetiva. Pesquisa documental, né, recolhimento de material físico. Pesquisa documental não é pesquisa bibliográfica no sentido acadêmico, né, apenas. Pode ser pesquisa de documentos históricos, né, de leis, análise de lei. Então, isso é pesquisa documental. Tá? Então, recolhimento desse material. A parte física, eu acho que essa palavra não funciona tanto. Mas é o recolhimento material mesmo de análise. Né? Então, assim, eu vou analisar a lei, um conjunto de leis. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter acesso? São antigas, são recentes, estão disponíveis, não estão disponíveis. Eu vou analisar jornais antigos. Então, como é que vai ser? Você vai analisar diários de determinadas pessoas. Então, como é que vai ser isso? Então, você vai ter que explicar, né, como é que você vai recolher e coletar esse material. Experimentos, que está ligado exatamente a criar situações artificiais, né? Ou seja, quando você traz as pessoas para ver, isso é muito usado, por exemplo, na comunicação, no marketing, né? A gente usa muito o grupo focal para isso, ou seja, você quer saber se sua campanha publicitária está dando certo, você leva um conjunto diferente de pessoas, idade diferente, gênero diferente, classe social diferente, mostra o take, né, o teaser lá, e depois faz uma roda de conversa, né, um debate entre eles para você ver quais são as impressões e ver como é que cada um reage, e vai depois tomar uma anotação, isso é gravado também, depois você verificar se deu tudo certo. Então, experimentos, né? Experimentos diferentes. Existem experimentos também de laboratório de outras áreas de conhecimento, né? Como biologia, medicina e tudo mais. Física, engenharia. Entrevistas, né? A gente tem entrevistas que são focadas, estruturadas, semi-estruturadas, entrevistas abertas, né? Então, fazer entrevista com algumas pessoas que vai ter... Eu já vi uma menina fazer entrevista com 2 perguntas. Totalmente aberta, né? E aí, tem entrevistas mais estruturadas ou não, entrevista que é mais para você obter algumas informações específicas sobre o que você está querendo, se você está fazendo algum estudo específico. E tem o survey, né? Survey que são questionários, né? Então são mais abertos, né? São normalmente objetivos, né? Mas mais abertos para um outro público, a não ser que você faça o survey para um público específico. Então, assim, você quer entender a opinião do pessoal que trabalha, eu falei Detran, né? Então do Detran, estudante de uma universidade de determinado curso. Você pode aplicar um questionário específico. Né? Então, algumas formas de coleta de informação. E aí, acabou? Não, né? Não acabou. Então, depois a gente tem o nosso cronograma. Normalmente, o cronograma ele é apresentado assim, né? Em formas de tabela. Né? Tabela. Então, aqui eu trouxe um cronograma antigo, né? Mas apenas para vocês entenderem, é um bom cronograma, um cronograma simples, né? Que você traz tanto a etapa da sua pesquisa quanto a etapa da escrita, tá? Importante. Então, eu trouxe isso aqui para vocês verem, né? Então, a gente tem aqui desde ajustes de projeto, leitura específica, né? Importante ter, né? Orientação, aqui era um grupo focal, uma aplicação no grupo focal, transcrição, né, das entrevistas, escrita dos capítulos e entrega da versão final. Então, eu trouxe esse por quê? Porque não adianta trazer um cronograma para vocês de uma pesquisa de 4 anos, de 2 anos, ou, de agência de fomento de 3 anos. Né? Aqui é uma pesquisa de monografia. Então, vocês veem, né, 5 meses aqui,
que dá 4 meses e meio, né, na verdade, mas que são representados 5 meses, em que você tem que apresentar tantas etapas do que você propôs para sua pesquisa. Então, vai aplicar um grupo focal, explica quando é que você vai fazer isso, quando é que você vai transcrever, né? E quando é que você vai escrever seus capítulos. Tudo tem que estar previsto para provar a gente que vai dar tempo, né? E aí esse é o último elemento, né? O último elemento textual. E a gente tem o primeiro elemento pós-textual. Vocês sabem qual é, né? Sempre, né, o primeiro elemento textual o primeiro elemento pós-textual são as referências, né? Então, todo o nosso projeto, ele vai concluir, vai terminar, vai finalizar exatamente com as referências, né? Não são referências bibliográficas, tá? Referências. Podem ser referências de qualquer tipo. A BNT ensina a gente a citar um mapa. Por quê? Porque o mapa, às vezes, você está analisando, né, uma região, então tem que citar a escala certinha. Eu quero citar eu estou fazendo análise de um quadro da Mona Lisa. Tem como citar e referenciar, né, o quadro da Mona Lisa. Eu estou fazendo um estudo de um filme. Referenciar o filme, música, um álbum de música, mesma coisa. Tem que referenciar. Então, por isso não são referências bibliográficas, né? A gente tem referências, às vezes, de dados e relatórios de IBGE, dados públicos que vêm dos ministérios. Você pode citar a matéria aqui também, né? O relatório ou a matéria específica, a publicação institucional. Então, as referências não são mais referências bibliográficas há algum tempo, tá? Referências apenas. Então, aqui você coloca todas as suas referências do seu trabalho. Queria fazer em menos de 1 hora, não deu, passamos um pouquinho, mas eu agradeço vocês, eu peço desculpas, eu ainda estou um pouco gripado, um pouco doente, não conseguimos fazer nossa aula no dia previsto, mas eu espero que, né, vocês aproveitem e revejam esse conteúdo. Tem aqui as partes específicas do projeto. Vocês podem, né, dar uma pausa, ler com essas partes com muita atenção, lembrando para o artigo, né? Se você faz um projeto específico para o artigo, então o seu artigo já está quase pronto quando você for aplicá-lo, né? Quase pronto no sentido da fundamentação, da metodologia de introdução, você vai ter que aplicar ainda. Mas se já está com muito caminho andado, né? Mais de 1/3 do caminho estaria pronto. Eu agradeço vocês, né? Acho que eu só apresento, para finalizar, o laboratório que eu coordeno. A gente vem fazendo sobre discussões científicas nele já há 5 anos. Eu acho que pode ajudar muito para quem tem interesse de produzir ciência, para quem tem interesse de seguir a carreira científica. Agradeço vocês, acho que tivemos bons encontros. Infelizmente, a gente não conseguiu estar no dia previsto, em vez de tudo ter uma questão de saúde, realmente não teve como, tive que, inclusive, ficar no hospital no dia. Mas agradeço vocês e estou disponível, pode mandar e-mails para mim, podem, né, questionar para a gente ir conversando, tá? Muito obrigado, pessoal. Até mais, até a próxima.